Dizem que o medo desaparece com o tempo, mas por que certos filmes da meia-noite da era Eisenhower ainda nos fazem puxar o cobertor mais para cima? Quando foi a última vez que um filme quase sem palavras, como Dementia, te forçou a repensar cada sombra no seu corredor? Ou um filme de terror em stop motion, como Fiend Without a Face, te convenceu que algo poderia estar rastejando bem atrás do sofá? 15 filmes de terror esquecidos esperam, cada um cheio de sustos, que sobrevivem às suas datas de drive-in. Mas a joia perdida de terror dos anos 50 entrega uma revelação final tão estranha que as audiências ainda discutem se devem gritar ou rir. Demência, 1955. Com pouco mais de 1 hora e quase mudo, o thriller de vanguarda de John Parker parece um pesadelo no ar salpicado de absinto. Uma mulher sem nome acorda num hotel barato e vagueia por ruas de má fama, bares de jazz e um necrotério onde macas deslizam para trás. Rodado em estilo guerrilha no centro de LA, o filme entrelaça sombras em grande angular com percussão cardíaca até que a realidade se desfaça. Sensores entraram em pânico, aplicando edições e forçando uma pesada narração para drive-ins, mas o corte mudo original parece ainda mais desorientador. A polícia de Los Angeles teria interrompido várias filmagens noturnas, confundindo os figurantes de Parker com facas com atacantes reais. Em 1957, um drive-in no Kansas exibiu a cópia sem narração. Os espectadores foram embora na metade, perturbados apenas pela opressiva trilha sonora de jazz. Martin Scorsese mais tarde chamou-o de um pedaço bruto de terror subconsciente e guarda uma cópia gasta de 16mm em seu arquivo. Mesmo quando visto hoje numa tela de alta definição, as texturas granuladas e os efeitos analógicos do filme geram um encanto fantasmagórico que os filmes de terror digitais raramente conseguem alcançar. O Labirinto, 1953. O arquiteto e visionário William Cameron Menzies usou o 3D inicial não para sustos baratos, mas para aprofundar corredores dentro de um castelo escocês envolto em névoa, onde os passos ecoam como gotas de um teto muito alto. Richard Carlson estrela como Gerald, um aristocrata jovial que retorna do estrangeiro, subitamente envelhecido e amedrontado. Sua noiva o segue, descobrindo retratos com os olhos arrancados, servos que cochicham sobre o mestre e um labirinto de sebes que parece respirar. Minis, designer vencedor do Oscar de O Vento Levou, pintou cenários à mão para que a luz polarizada fizesse as paredes pulsarem. Os críticos reclamaram que os óculos 3D faziam os corredores parecerem infinitos, o que era exatamente o objetivo. A revelação culminante apresenta uma criatura tão biologicamente absurda que alguns espectadores riram até descobrirem que ela provinha de um conto popular escocês do século XVII. A mistura de pavor sincero e recompensa audaciosa ainda deixa o público moderno incerto se deve ofegar ou sorrir. Um equilíbrio delicioso no terror, mesmo quando assistido hoje numa tela de alta definição, as texturas granuladas e os efeitos analógicos do filme criam um encanto fantasmagórico que os horrores digitais raramente conseguem capturar. O experimento Quatermass, 1955. A Hammer ainda não tinha descoberto o carmesim berrante quando adaptou a série da BBC de Nigel Kneale. Então, o diretor Val Guest filmou como um cinejornal, deixando as lâmpadas de sódio de Londres assustarem. O astronauta Victor Carroon sobrevive a um acidente de foguete, mas o silêncio em seus olhos sugere que outra coisa voltou vestindo sua pele. Professor Quatermass, mais ação que ciência, segue pistas de assassinatos em estufa até um zoológico onde vinhas se movem sozinhas, enquanto o corpo de Carroon brota tentáculos fúngicos. A iluminação quase documental de Guest, filmar rápido, usar holofotes, seguir em frente, dá a cada leitura de ambulância de beco uma imediatez. Os censores britânicos afixaram o novo certificado X nos cartazes como um desafio, e filas se formaram em Piccadilly. Nos Estuariua, renomeado como The Creeping Unknown, inspirou inúmeros monstros biológicos de drive-in e provou que o espaço poderia enviar algo para casa que não pode viver nem morrer entre nós. Mesmo visto hoje numa tela de alta definição, as texturas granuladas e os efeitos analógicos do filme criam um charme fantasmagórico que horrores digitais raramente capturam. Fiend Without a Face, 1958. Por 50 minutos, você não vê nada. Apenas cadáveres com pescoços caídos. Então, contadores Geiger guincham, balas rasgam serragem e assassinos invisíveis se materializam. Cérebros pulsantes arrastando caudas de medula espinhal como escorpiões carnudos. Maestro Stop Motion K. L. Hogan animou cada veia e o esguicho arterial, fazendo o cerco climático parecer um diagrama médico enlouquecido. Enfermeiras esperavam nos saguões por clientes desmaiados, um golpe publicitário que saiu pela culatra quando jornais locais relataram emergências reais. Os censores britânicos quase o baniram. Em vez disso, cortaram uma cena de cérebros derretendo em gosma, enquanto as cópias americanas permaneceram gloriosamente
Artistas de efeitos ainda elogiam a sua correspondência luminosa entre miniaturas e ação ao vivo, um feito que Ray Harryhausen admirava. Mesmo visto hoje numa tela de alta definição, as texturas granuladas do filme e os efeitos analógicos criam um charme fantasmagórico que horrores digitais raramente capturam. A Maldição do Demônio. Jacques Tourneur, que fez as audiências gritarem com terrores invisíveis em Cat People, aqui esbate a linha entre ceticismo e feitiçaria. Dana Andrews interpreta um psicólogo racional investigando o líder de culto Julian Carswell, cuja propriedade organiza festas de Halloween para órfãos de dia e rituais com runas à noite. Um pergaminho rasgado com símbolos antigos flutua para uma lareira, iniciando uma contagem regressiva de 3 dias para a perdição. Os produtores forçaram Tourneur a revelar o monstro que cospe fogo em 2 tomadas, mas o vislumbre de alguma forma intensifica o pavor. Assista à cena da sessão espírita. Uma única vela ilumina rostos trêmulos enquanto o vento, vindo de fora da tela, sacode as portas francesas. Acadêmicos ainda debatem se o demônio é literal ou um truque psicológico. De qualquer forma, a perseguição final pelos trilhos iluminados pela lua parece que o próprio destino está acelerando. Mesmo visto hoje numa tela de alta definição, as texturas granuladas e os efeitos analógicos do filme criam um charme fantasmagórico que horrores digitais raramente capturam. The Tingler, o showman William Castle conectou assentos selecionados com campainhas, percepto para que o público sentisse a picada do parasita. Tire o artifício e você terá um drama surpreendentemente sombrio. O Dr. Chapin de Vincent Price autopsia prisioneiros executados, procurando por uma criatura em forma de centopeia nascida do medo. Ele até toma LSD, a primeira viagem de ácido no cinema, para ver o Tingler eclodir sob raio-x. Castle contratou atores para simular desmaios. Porteiros os arrastavam para fora enquanto gritos se elevavam. Por trás da fachada do carnaval, esconde-se uma crítica ao abuso doméstico e ao vício em adrenalina. Sua única cena colorida, com sangue jorrando de uma pia de banheiro em preto e branco, exigiu a pintura manual de cada quadro, uma técnica mais tarde homenageada por Tarantino. Mesmo quando visto hoje numa tela de alta definição, as texturas granuladas e os efeitos analógicos do filme criam um charme fantasmagórico que os horrores digitais raramente conseguem capturar. As 4 caveiras de Jonathan Drake. Os homens da família Drake são amaldiçoados. Cada herdeiro é encontrado decapitado aos 41 anos, uma cabeça encolhida é entregue como um recibo macabro. Edward Franz, com as bochechas encovadas e um pavor à luz de velas, interpreta Jonathan, a próxima vítima. Ele contrata cientistas e a polícia, mas a ameaça escorrega pelas fechaduras. Um feiticeiro com os lábios costurados espreita com agulhas de osso a brilhar. Crânios cenográficos foram moldados a partir de espécimes reais, adicionando uma autenticidade inquietante. E os tambores tribais, uma faixa outrora removida para a sindicação televisiva, batem como um coração culpado. O roteirista Orville H. Hampton alegou inspiração de um obscuro rito peruano. Antropólogos ainda o contestam. Restaurado em 2012, o áudio original revela o quão crucial é essa ameaça rítmica. Mesmo quando assistido hoje em uma tela de alta definição, as texturas granuladas e os efeitos analógicos do filme conseguem criar um charme fantasmagórico que os horrores digitais raramente capturam. O Colosso de Nova York. A família Spencer tem boas intenções: salvar o cérebro do gênio Jeremy, colocando-o num robô de 9 pés para que ele possa terminar de curar a fome mundial. Isolamento e circuitos defeituosos o transformam em um fanático metálico. Preso atrás de chapas de aço, ele espia sua viúva das janelas da catedral, depois vaporiza céticos com raios da morte. Dentro do traje, Ed Wolfe, com 2,18 metros, usava andas de plataforma e luzes nos olhos, a bateria que soltavam faíscas no meio da cena. Os esboços não usados de Bernard Herrmann sugerem mellotrons de canto de baleia para transmitir solidão. Apesar de a bilheteria ter sido modesta, a conotação trágica de Frankenstein do filme reapareceu na televisão noturna, assombrando o jovem Guillermo del Toro. Mesmo visto hoje numa tela de alta definição, as texturas granuladas e os efeitos analógicos do filme criam um encanto fantasmagórico que os horrores digitais raramente conseguem capturar. I Bury the Living. O novo presidente do cemitério, Robert Kraft, herda um mapa de parede com alfinetes pretos para campas ocupadas, brancos para jazigos reservados. Num dia chuvoso, ele troca 2 alfinetes. Horas depois, o casal morre. Horrorizado, mas morbidamente curioso, ele testa o padrão, cada alfinete empurrando a sanidade para o abismo. A câmera do diretor Albert Band foca no mapa até que seus caminhos pareçam uma teia de aranha. O compositor Gerald Fried mistura cordas atonais com um loop de fita do vento de estacionamento. Muitos debatem se a reviravolta do terceiro ato estraga o clima ou o aprofunda. De qualquer forma, o humilde alfinete torna-se uma das armas de assassinato mais baratas e letais do cinema. Mesmo visto hoje em uma tela de alta definição, o granulado do filme
Os efeitos analógicos criam um charme fantasmagórico que os horrores digitais raramente conseguem capturar. Monstro no Campus, 1958. Muito antes de Jurassic Park, Jack Arnold ponderou sobre regressões genéticas. Um selacanto pré-histórico em formal irradiado pinga sobre um pastor alemão, fazendo-o regredir a uma besta lupina. Quando o professor Donald Blake corta a mão nos dentes do peixe, ele se transforma num monstro sob os sicômoros do pátio universitário. Os pôsteres da Universal mostravam um homem das cavernas ameaçando jovens universitárias, mas o filme dedica o mesmo tempo a palestrar sobre evolução, um perfeito início de debate para encontros em drive-ins. John Carpenter o assistiu na USC e acredita seu terror diurno por ter inspirado Halloween. A cena final, um zelador limpando sangue enquanto sinos anunciam a troca de aulas, ainda soa como uma piada cínica. E mesmo quando assistido hoje em uma tela de alta definição, as texturas granuladas e os efeitos analógicos característicos do filme conseguem criar uma atmosfera de charme fantasmagórico que os filmes de terror digitais atuais raramente conseguem replicar ou capturar. Sangue do Vampiro, 1958. Os rivais da Hammer exibiram capas carmesim, agulhas hipodérmicas e cores estrondosas para esta história sem presas, mas impiedosamente sangrenta. Ressuscitado por um transplante de coração após ser executado, o Dr. Calistratus dirige um asilo cárpato que funciona como banco de sangue. Os internos desaparecem por elevadores de serviço para um laboratório subterrâneo onde o soro carmesim fumega. Sangue animal quente era bombeado por tubos escondidos, embaçando cenários frios e figurantes amordaçados. Os géis de rubi de Jack Asher faziam as teias de aranha cintilar como veias. Ofuscado pelo Drácula da Hammer no mesmo ano, estudiosos do gênero agora aclamam Calistratus como o protótipo de vampiro cientista louco. Mesmo visto hoje numa tela de alta definição, as texturas granuladas e os efeitos analógicos do filme criam um charme fantasmagórico que os horrores digitais raramente conseguem capturar. O Olho que Rasteja, 1958. Intitulado The Trollenberg Terror, na Grã-Bretanha, este filme de terror começa com um alpinista decapitado, e não dá trégua. Uma nuvem radioativa abraça os Alpes, escondendo gigantes octopoides de um olho só que escravizam alpinistas telepaticamente. O radialista americano Forrest Tucker e uma artista de circo clarividente revidam com coquetéis, molotov e explosivos de teleférico. Tripa crua para nervos expostos, refrigerada entre as tomadas, fazia o set feder. Stephen King faz referência àquelas coisas de olhos rastejantes em It, e o que perdura não é o monstro de borracha, mas a ideia inquietante de um único olho gigantesco julgando a humanidade. Mesmo que seja exibido hoje numa tela de alta definição, as texturas granuladas e os efeitos analógicos presentes no filme criam um charme fantasmagórico que os filmes de terror digitais raramente conseguem capturar. A Fera da Caverna Assombrada, de 1959. Roger Corman enviou o diretor iniciante Monte Hellman para a Dakota do Sul com 2 mandatos: filmar um assalto de dia e um filme de monstro à noite usando o mesmo elenco e alojamento. O resultado é um expresso tonal. Criminosos discutem sobre barras de ouro enquanto algo de 8 membros arrasta vítimas para túneis de mina, tecendo-as como bonecos de neve macabros. Hellman revestia um túnel de neve de lona preta a cada ataque, um truque que Sam Raimi mais tarde pegou emprestado para Evil Dead. Sempre que a besta surge, a trilha sonora jazzística se dissolve em um silêncio gélido, como se a própria nevasca estivesse prendendo a respiração. Mesmo visto hoje numa tela de alta definição, as texturas granuladas e os efeitos analógicos do filme criam um charme fantasmagórico que horrores digitais raramente capturam. O Escorpião Negro, 1957. O vulcão Pericotim do México erupciona, quebrando e abrindo cavernas cheias de escorpiões do tamanho de ônibus, cujos ferrões espetam o gado como espetadas. A lenda do stop motion, Willis O'Brien animava cada articulação que estalava. A fotografia de alta velocidade dava aos detritos um peso real, enquanto um escorpião virava um trem de passageiros. Jornais estampavam fotos de garras de borracha esmagando fuscas para publicidade. Décadas depois, Phil Tippett exibiu o filme na ILM enquanto projetava os insetos de asteroide em Starship Troopers, provando que o impacto ainda inspira. Mesmo visto hoje numa tela de alta definição, as texturas granuladas e os efeitos analógicos do filme criam um charme fantasmagórico que horrores digitais raramente capturam. A Cabeça, 1959. Die Nacht der Satan, rebatizado como A Cabeça nos Estados Unidos, acompanha o Dr. Odd, que mantém cabeças decepadas vivas em bandejas antes de enxertar uma no corpo de um corcunda e finalmente transplantar a sua própria para um zelador brutal. A atriz Karen Kernk passou horas enterrada sob uma mesa, respirando por tubos numa decapitação encenada. A trilha sonora sampleia máquinas hospitalares desafinadas, prenunciando música industrial. Críticos alemães chamaram-lhe náusea disfarçada de arte, mas círculos de cinema de arte elogiaram o seu pavor existencial, que é
corpo ou um corpo sem consciência. Mesmo visto hoje numa tela de alta definição, as texturas granuladas e os efeitos analógicos do filme criam um encanto fantasmagórico que os horrores digitais raramente conseguem capturar. 15 pesadelos de meados do século, resgatados de caixas de pechinchas e canais piratas, ainda se infiltram sob a pele moderna. Alguns prosperam em tendões de stop motion, outros em psicologia nauseante. Mas cada um prova que você não precisa de ondas de tsunami de sangue e CGI, apenas uma premissa perturbadora e a coragem de sussurrá-la no escuro. O horror vive na implicação, no silêncio antes de uma cortina se mover, na terrível possibilidade de que a vida cotidiana possa virar de lado sem aviso. Então, para sua próxima noite de cinema, ignore os slashers muito familiares e assista a uma dessas joias raras. Deixe o projetor zumbir, inspire aquele cheiro de celuloide empoeirado e lembre-se, sombras projetadas nos anos 50 podem se estender até a porta da sua sala hoje à noite. E talvez, se você ouvir com atenção, ouça um leve farfalhar que não estava na trilha sonora de forma alguma.